logo, logo o ar vai estar limpo, logo, logo a terra vai estar curada em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz também, o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha isso, quem está lendo, diga glória a Deus. O Espírito, ó o Espírito Santo, ó maiúsculo, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Se nós não sabemos orar, pastor, então por que nós somos tão abençoados? Porque Deus, ele vê a intenção do nosso coração. Amém? Quando uma pessoa está orando, ela está falando, Deus entende que ela quer aprender a orar. Quando uma pessoa está louvando, glorificando a Deus, Deus entende que ela quer ter a melhor oração. Deus entende que ela quer ter palavras para falar com Ele. Deus, ele entende. Ele sabe que nós não sabemos orar como convém, mas Ele manda a gente orar. Ele manda a gente buscar que nós vamos achar. Ele manda nós pedirmos que nós vamos receber. Ele manda a gente bater porque as portas vão se abrir. Tá certo isso, amados? Graças a Deus, é ensinamento. O Espírito nos assiste e Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Olha a Bíblia dizendo, o versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam ou concorrem. Cooperam, e tem versão que diz concorrem, tem ou não tem? Sim ou não? Para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu passo por prova, eu passo por luta. Então, só está faltando uma coisa: orar mais, se consagrar mais, porque até a luta, porque até o problema, ele concorre para o teu bem. Ele concorre para o teu bem. Um atleta, ele não concorre sozinho, ele concorre sozinho? Um atleta, ele não concorre sozinho. Não existe uma corrida de uma pessoa só correndo. Eles concorrem. Então todos os que estão ali, o que tem um carro pior, o que está fora de forma, o que está começando agora, o que está ali para praticar, todos estão concorrendo para um ganhar, para um vencer. E você tem que entender essa palavra, que todas as coisas cooperam. E a Bíblia diz, o 28, que nós sabemos disso. Só que quando vem o problema, parece que a pessoa não sabe. Verdade ou não? Muitas vezes a pessoa murmura, muitas vezes a pessoa xinga. Muitas vezes a pessoa fala uma coisa contra Deus, que deixa o Espírito Santo triste. Que Deus não está vendo, que Deus não está nem aí com você, que Deus não gosta de nós. Por quê? Que Deus não está ouvindo a minha oração. Por que eu estou passando por tudo isso? É melhor dizer assim, isso está concorrendo para o meu bem. Eu tenho que ser mais forte, eu tenho que vencer isso. Ontem eu era menor, o meu problema era menor. Hoje eu cresci, quem concorda que nós crescemos? Deixe-me ver. Ontem eu era menor, meu problema era pequeno. Ontem eu era mais pobre, minhas contas eram menores. Hoje eu sou mais próspero, meus problemas são maiores. Sim ou não? Mas fantasmas que você temia lá atrás, problemas que você temia lá atrás, você já pensou que você já venceu ele? Eles já não existem mais na sua vida hoje? Glória a Deus. Problemas que te atribulou lá atrás, quando se lembram disso, testemunho da glória a Deus. Problemas, doença, dívida, conta, briga, coisas que você sofreu lá atrás, hoje já não estão mais na sua vida. O que você me diz disso? É glória a Deus, tem que dizer mesmo. Não é isso? Então nós devemos aprender dessa forma. Da mesma maneira está sendo agora. É o mesmo poder, é o mesmo Deus que vai me ajudar, é o mesmo trabalhar, e de mim é a mesma fé.
de mim é a mesma fé, é a mesma comunhão, é a mesma unção. Então, continuando, porquanto aos que Deus de antemão, olha isso aqui, hein? Você não está destinado a nada fixo, não. A uma coisa definitiva. Quem falou isso, não falou pautado na palavra de Deus, ou não estudou a Bíblia. Porquanto, não é? Então, ele conclui, ele conclui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou para um propósito que ele tem, e a Bíblia diz o 29, porquanto aos que de antemão ele conheceu, também os predestinou. Está vendo? Não destinou. Quem entendeu isso, diga amém. Predestinou, porque aqui tem uma saída, aqui tem uma escolha. Aos que ele de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes isso, a imagem do seu Filho. Está vendo? Nós fomos feitos para ser a imagem de Deus, para transmitir a luz de Cristo. Aí Jesus vem e fala, vocês são a luz do mundo, vocês são sal nessa terra. Jesus andou com 12, 11 foram sal, 11 foram luz. Judas foi luz e sal? Judas foi, amado? Hein, queridos? Ele se vendeu, mas ele não estava destinado a ser o traidor. Ele foi o traidor porque ele quis. Isso iria acontecer através de alguém. Tanto é que tem uma palavra em Lucas 17 que diz assim, ó, é certo que haja escândalos. Ai, pastor, tem um crente ali que aprontou, tem um crente ali que fez coisa errada. A Bíblia diz, Lucas 17, é certo que haja escândalos, com certeza terão escândalos. Mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. É certo que haverá muitos maus testemunhos, mas ai daquele que der um mau testemunho. Então não se apegue que um está dando mau testemunho, que o outro está aprontando. Aquela pessoa, ela não foi chamada para aquilo. Se ela se arrepender, ela vai ser bênção. A Bíblia diz assim, olha, que aonde abundou o pecado vai acontecer o quê? Quer dizer, então, a pessoa foi escolhida para o pecado? Não, ela pode sair do pecado. Diga graças a Deus, diga glória a Jesus. Quem está entendendo isso que está sendo falado até aqui, até agora, nesse momento? Então não tem um destino certo. Pastor, aquela pessoa, aquele ladrão, aquela ladrona, aquele prostituta, aquele corrupto, ele nasceu para isso. Não! Olha aqui o versículo, 29. Leia comigo, no 3. 1, 2, 3. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Vocês estão entendendo isso? Predestinou e disse, vem que você vai ser bênção. Aos que ele predestinou, ele também não deixou a pessoa ali naquela vida sem ter uma escolha. Pode ver que as pessoas, elas não ficam na vida que elas estão sem ter uma escolha. Sempre vai alguém e fala do amor de Deus para ela. Ou sempre vai alguém e faz uma proposta melhor para ela. Sempre aparece alguém e fala assim, ô fulano, estuda. Ô fulano, faz um curso. A pessoa não está destinada à derrota. A pessoa não está destinada à destruição, à fraqueza, à pobreza, à miséria. A pessoa não está destinada a ter uma vida difícil ou a padecer. Por que nós oramos na igreja e falamos assim? Vamos repreender, queridos, coisas hereditárias. A gente fala até de maldição hereditária, né? Vamos repreender aquilo que fica acontecendo no meio dos parentes. Já viu isso? Acontece ou não? Aí tem gente que fala que isso não acontece. Acontece ou não acontece? Se a pessoa não orar, querido, uma hora chega lá.
E Isaías 61 fala: vocês vão restaurar os lugares de antigamente destruídos. Diga glória a Deus. Quer dizer, não está destinado à destruição, não. Deus está levantando restauradores. Amém, Jesus? Deus está levantando pessoas que vão restaurar famílias, que vão restaurar lares, que vão restaurar casamento. Não passou, mas já foi falado. E tem pessoas que têm tão poucos parentes que se lembra até de parente antigo que morreu. Mas a minha bisavó, pastor, ela teve essa doença. A própria pessoa coloca na mente. Isso é um treinamento do diabo para corromper a mente das pessoas. É sofisma. O que é o sofisma? É o pensamento ardiloso, é o ardil do diabo, é o ferrão do escorpião que fura e mata a pessoa, é o ardil, é o aguilhão, é o empurrão para a morte que Satanás dá na pessoa. E o livro do profeta Isaías 61, depois você vai lá, restaurarão, você vai restaurar os lugares que antes foram destruídos. Ó, façamos o homem o quê? Lá em Gênesis 3 está escrito o quê? Façamos o homem em geral. Quando é homem e mulher também? Porque depois a mulher veio da costela do homem, veio ou não veio? Veio de uma parte do homem. Então tudo que é para o homem de Deus é para as mulheres de Deus também. Amém, Jesus? Tá bom? Façamos então só uma parte a nossa imagem. E aqueles não, ó. Aqueles ali, eles nasceram para ser maligno. Foi isso que Deus falou? Fala comigo, foi isso que Deus falou? Ó, vamos fazer os judeus, nossa imagem e semelhança, e os samaritanos não. Os samaritanos, eles eram um povo muito maligno demais. Jesus foi até o meio deles, os discípulos foram até o meio deles. Jesus alcançou pessoas samaritanas. O evangelho foi pregado a essas pessoas. Porque nem o povo da Bíblia, nenhum povo na face da terra foi destinado à perdição, nenhum à destruição. Existe oportunidade de salvação para todos que creem, para todos que confiarem. E esse negócio de falar que a pessoa está destinada a algo ruim é tão interessante que vai virando uma mente diabólica. E a pessoa ela não consegue sair daquele buraco. E ela tem que ter força para sair. Deus não me chamou para ficar aqui. Deus não me chamou para ser igual. Por que nós somos filhos de Abraão na fé? Não é só por causa da oferta de Isaac. É por causa do chamado de Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te engrandecerei o nome. Olha o segredo. De ti farei uma grande nação e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Irmão, você vai sair daqui, seja bênção quando você sair daqui. O pastor está mandando você ser bênção, mas você vai ter oportunidade também de ser ruim para os outros. Quem está entendendo isso? Você vai ter oportunidade também de ser maldição. Você vai ter oportunidade de ser ruim. Mas Deus fala o quê? Se tu uma, seja, faça isso. Olha uma coisa. Que eu vou agora para o Antigo Testamento. Então, entenda aqui, ó. Entenda Romanos 8, o versículo 28 e o versículo 29. E eu vou embora desse versículo aqui. Amém? Glória a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão Deus conheceu, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que ele predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ó, Deus tira a pessoa lá de baixo e coloca a pessoa por cima. Moisés falou isso lá em Deuteronômio, no capítulo 28. E as pessoas pensam que essa palavra é só no dinheiro, é só no sentido de ganhar dinheiro. Às vezes a pessoa ela pega a pregação, ela fala assim: então amanhã eu vou fechar um negócio. Não, fecha um negócio com Deus agora, de você ser cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E as outras coisas a Bíblia diz que serão o quê? Serão o quê? Se você buscar primeiro o reino. Ó, então aos que de antemão ele chamou, ele também justificou. 30. E aos que justificou, ele também glorificou. Tá certo? Vou te mostrar mais umas 4 passagens que diz que você não está destinado a ser coisa ruim. Ah, pastor, mas toda a família é assim, toda a família tem esse problema. Então, repreenda isso. Faz igual Daniel, ore 3 vezes por dia. Isso é uma Babilônia que quer engolir você. Isso é uma Babilônia. O que é Babilônia? É império de trevas. É império de maldade, de prostituição, de carnalidade. É o que a gente está vivendo agora, antes de Jesus voltar. Vocês estão entendendo isso? Hã? Onde o errado está certo e o certo está errado. É certo quem troca de marido, de esposa, quantas vezes quiser. E está errado quem fica firme e forte ali. Hã? Tá errado quem trabalha honestamente. Está certo quem não perde oportunidade. Ó, vem na minha mão, eu faço mesmo. Não importa, eu quero a todo custo me dar bem. Não, veio isso aqui, foi uma coisa desonesta, mas Deus entende que eu preciso. E todo mundo fala amém para aquilo. É o certo. Isaías capítulo 5, ele pregou isso. Depois você lê Isaías 5, depois você vai achar lá e você vai entender direitinho. O certo virou errado e o errado virou certo. Mas lá no livro do profeta Isaías, o Espírito Santo, ele diz assim: ai daqueles que diz ao errado está certo e ao certo está errado. Tem o ai lá, sabia disso? Está escrito isso lá. Mas é que as pessoas, a mente delas está sendo trabalhada para isso. Mas o pior que a pessoa seja, Deus ele dá uma oportunidade para ela sair daquilo ou não fazer aquilo. O primeiro homicídio da terra, não foi o irmão que matou o outro? Sim ou não? Quem matou quem? Caim matou? Não foi Abel que matou Caim não, né? Foi o Caim mesmo? Você tem certeza? Está escrito, não está? Então olha o que Deus falou para Caim, lá em Gênesis 4:7. Vou te mostrar. Ninguém está destinado ao que não presta não. Diga glória a Deus. Pastor, mas eu tenho parente preso, eu tenho parente drogado, eu tenho gente chata na família, eu tenho gente ruim. Essa já nasceu assim. Tem até música. Fala que o pau que nasce torto não endireita, não é assim? É ou não é? Mas Deus não nos fez um pedaço de pau. A Bíblia diz que nós somos ser vivente, espírito vivificados. Nós somos almas viventes, glória a Deus. E nós fomos feitos, está escrito lá em Gênesis 3, a imagem e semelhança de quem? João 3,16, querido, mostra ali que nós não estamos destinados a nada. João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que... Amou o mundo de tal maneira, enviando seu único filho, seu primogênito, não é? Para que todo aquele que nele crê não. Mas a pessoa está perecendo. Ela está destinada a perecer? Não. Para que todo aquele que nele crê, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Isso é qualquer um. Qualquer um que nele crê. Não vai ser confundido, não vai ser condenado, não vai ser desprezado, não vai ser esquecido, não vai ser abandonado. Homens largaram vocês,
pessoas nos desprezaram, mas Deus nunca nos desprezará, amém, Jesus? E sempre vai ter alguém do nosso lado, que Deus vai levantar para andar com a gente, para orar com a gente, para ser nosso irmão, para ser nosso companheiro, glória a Deus. E isso ele coloca, querido, quem tem a mesma fé, quem está na mesma unção. E olha o que ele disse, ó, quem matou quem então? Caim matou Abel? Então eu pergunto, você tem certeza disso? Então Gênesis 4:7, quando Deus viu a intenção de Caim, ó, Gênesis capítulo 4, versículo 7, Abel e Caim, diz a Bíblia, e ele matou o outro por causa do quê? Inveja da oferta, porque teve inveja. A Bíblia diz, vamos andar um pouco antes, vamos no 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra. Amém? Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Você vê que quando Deus ele fala para a gente ser fiel no dízimo e tudo, ele fala primícia. Me traga o primeiro, me traga o melhor, não é? Primeiro para Deus, o melhor primeiro é para quem? O melhor primeiro é para quem? Então você vê aqui, já começou, Caim não, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Mas Abel, por sua vez, ó, das primícias do seu rebanho, ó, e da gordura deste, ele trouxe oferta. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, o que está escrito? Quem tem a Bíblia, diga amém. Amém. Versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Ele ficou com cara de raiva, com o rosto endurecido. Só que quando o semblante dele caiu, Deus viu. Olha o versículo 6. Então lhe disse o Senhor: Caim, por que andas o quê? Irado. Por que, Caim, que caiu o teu semblante? Por que a tua cara fechou? Por que você ficou bravo? Por que você ficou amuado? Por que você ficou triste? Aí olha o que Deus falou para ele: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Você entendeu? Então ele não estava destinado a agir mal. Por quê? Porque Deus falou, se você agir diferente, você vai ser aceito, tua vida vai ser bênção e você vai ficar alegre. Entendeu? Então a pessoa age mal porque o diabo instiga e porque ela quer ouvir o diabo. Certo? Ela não está destinada ao pecado não. Ó. Tiago 4:7, coloca aí, Raul. Tiago 4:7. Ele está escrito o quê? Vamos lá? Coloca lá. Não vou nem abrir. Fica com a Bíblia em Gênesis. Fica com a Bíblia em Gênesis. Lê aqui, ó. Tiago 4, versículo 7. Submetam-se a Deus. Vamos nessa? Submetam-se a Deus. Mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ninguém está destinado a ser endemoniado, a ser endiabrado, a ser usado pelo diabo. Se a pessoa resistir, se a pessoa resistir, suportar, ali naquele lugar, lutar pela vida dela, é pela vida dela. Nós estamos buscando a Deus, sabe por quem que você está buscando a Deus? Pela sua vida. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo. Primeiro você. Primeiro você está buscando por você. Porque uma pessoa que não tem força não consegue ajudar outros que não têm. Verdade ou não? Uma pessoa que não sabe nadar não pode nem pensar em entrar na água para salvar outro. Pode pensar? Ela fica ali buscando quem sabe.
Mas uma pessoa que se fortaleceu, ela pode ajudar quem está fraco. Uma pessoa que aprendeu a nadar, ela pode ajudar a pessoa que não sabe. Uma pessoa que ela teve os problemas da vida dela como experiência, ela pega aquele problema que ela já passou e agora aconselha os outros. Diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo falou, a tribulação ela produz experiência, vai dizendo, produz perseverança, produz experiência. Nós estamos passando por luta. Quantos aqui estão passando por luta como eu? Deixe-me ver. Quantos aqui estão passando por luta? Aprenda com isso. Aprenda, diga, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu quero aprender. Eu quero aprender um pouco mais com o Senhor. Então aí eu me sujeito a Deus, me sujeito à palavra de Deus e resisto ao diabo e ele foge. Então por isso que eu não estou destinado a ter o diabo azucrinando a minha vida, a ter coisas ruins me atrapalhando. Isaías 1, 18 e 19, Rauan. Isaías 1, 18 e 19. Fica aí em Gênesis. Isaías 1, 18 e 19. Olha o que está escrito. Muito bacana essa palavra. Vamos lá. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, está todo impregnado, escura de pecado, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão o que? Lê, dá para enxergar aí, irmã Lúcia, irmão Roberto, dá para enxergar? Eles se tornarão brancos como o quê? Como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. 19, amigo. Se quiserdes, tem que querer. Eu quero mudar. Eu quero ir para frente. Eu quero progredir. Se quiserdes em mim o quê? Obedecer. Pastor, mas é que eu já tenho 40, já tenho 30, já tenho 20. Mas tem até gente de 10 anos de idade que é chata. Eu sei, pastor, eu sei. Não, obedeça a Deus. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. O próximo versículo, Raun. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor disse. A boca do Senhor disse que se você for obediente, você come o bem dessa terra. Você entrou na igreja hoje, aceitar Jesus, andar com Deus, parar, sair do erro, andar com Deus, andar nos passos de Jesus, passar a praticar a fé, passar a agir uma fé genuína, uma fé inteligente, né? De gente que obedece a Deus. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, mas se recusar e for rebelde, quer dizer, não está destinado, não tem nada definitivo. Se obedecer, você come o bem. Por que Deus falou para Pedro assim? Pedro, a espada, né? Se você for rebelde, recusar, se rebelar, você vai ser devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Você já viu aquela história que certa vez Pedro, sabe o apóstolo São Pedro? Sim ou não? Quem conhece Pedro? Sim ou não? Diga amém, glória a Deus. Certa vez os discípulos viram, e Jesus também, que ele guardava uma espada. Lembra disso? Quem lembra disso? Sim? Ele tinha uma espada. E o que Jesus falou? Aí ele foi, pegou a espada e cortou a orelha do Malco. Foi ou não foi? Pedro, larga a espada. Quem vive pela espada, da espada vai morrer. Entendeu como é que é? A espada de homem é a desobediência. É a arma própria. Eu vou tomar atitude própria. Eu vou resolver. Eu não preciso de Deus. Precisamos sim. Vamos raciocinar. Romanos 12, 1, 2 e 3 diz o quê?
para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que diz lá no 1? Transforme-se pela renovação da sua mente. Então Deus apareceu para Caim e conversou com ele, né? Qual foi a atitude dele? Foi dar a pior oferta. A pior atitude do crente é não fazer o melhor e ficar olhando para quem faz o melhor. Quando o crente está condenando o outro, irmãos, pensa comigo e me responda. Quando um crente está falando, tem coisa errada na igreja, saí de lá por causa disso, por causa daquilo, ele não está pior do que o que fez coisa errada, mas está dentro da igreja? Porque o que fez coisa errada e ficou, Deus vai pegar ele lá a qualquer hora. Mas o que saiu, como que Deus pega? O que saiu, daqui a pouco alguém oferece uma bebida. O que saiu, daqui a pouco, quem está compreendendo? Deixe-me ver. O que saiu daqui a pouco, ou não é assim? É assim ou não é? O que ficou, qualquer hora Deus pega, Deus abraça, porque teve humildade para ficar mesmo no erro. Pastor, eu estou no erro, fica. Pastor, vai vir alguém na igreja e vai falar que eu estou errado. Vai me entregar para o Senhor, pastor. E o que vai ser de mim, pastor? Não, eu vou dizer para a pessoa, pelo menos ela aqui no erro, ele aqui no erro, Deus vai pegar e vai consertar. E você que está fora? Fica dentro assim também. Então quem é que faz pior, né? Quem é que faz pior? É quem está apontando. Porque quem está se submetendo a Deus, se submeter está debaixo de ordem, sabe? Subordinado, sabe? No trabalho. Chega lá na firma amanhã, o que eu faço hoje? A equipe, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer isso. Isso é subordinação. Até na lei trabalhista, é subordinação. A pessoa ela trabalha conforme é dado para ela. E nós com Deus temos que ser assim também. Não podemos ser diferente não. Se submeta a Deus. Mas se tiver que brigar com o diabo, resista a ele que ele foge da sua vida. Já está escrito e Deus já falou. Deus já falou. Ore 3, ore 4, ore 5 vezes por dia, vem na igreja, não falta aos domingos, vem na semana também, voltou. Quem sentiu falta da igreja quando ela estava fechada? Muita falta mesmo, deixe-me ver. Mas agora está aberta, diga glória a Deus. E aplaude o Senhor Jesus, amém? Aleluia. Agora está aberta. Agora nós vamos receber palavra fresca, vamos comer pão fresco, vamos comer pão doce, vamos beber água da vida. Amém, Jesus? Pastor, eu assisti em casa, mas tem gente que em casa não consegue assistir direito. Quem sabia disso? Não é verdade? Aí o que aconteceu então com Caim? Ele viu Abel fazer o melhor. Aprenda com o irmão, faça melhor também. Mas não, ele foi e fez o pior. Ele viu que o irmão fez o melhor, mas ele foi e fez o pior. Pode um negócio desse? Vai dar mal. Vai dar mal. E aí ficou com raiva. E aí Deus viu. Deus vem na palavra na igreja e ele fala com os irmãos. Ele vem na palavra na igreja e ele fala com os irmãos. E aí o Senhor falou, versículo 6, Gênesis 4, 6. Caim, por que você está irado? Quem está lendo isso, diga amém. Por que teu semblante está caído? Falou, se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Mas se todavia você proceder mal, eis que o pecado está na porta, e o seu desejo, ó Caim, será contra ti. Mas cumpra você dominar o teu desejo, está vendo? Não está destinado a nada. Pastor, veio porque eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que fazer isso aqui mesmo. Não tem que fazer nada de ruim não. Tem que estar firme com Jesus, tem que se submeter a Deus, tem que lutar contra o diabo, tem que lutar contra o teu corpo. Você sabe o que te tenta, o que te atenta, você sabe o que te tira do sério. Então passe a orar, passe a fazer um propósito com Deus para você se libertar disso. Quantos concordam, digam amém para isso. Olha aqui, olha o Deuteronômio. Então, tudo bem, amado? Então veja o que Deus falou para Caim. Ele foi lá falar, você está com a cara caída, amado. Você está com a cara fechada, com o rosto fechado, você está com raiva. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você agir mal assim, as coisas vão degringolar, vão cair na sua vida. A escolha é sua. Olha o começo da Bíblia, Deus falando,
Amigo, a escolha é tua. Você não está destinado a matar o teu irmão, não. Mas depois daquilo, o que ele fez? Qual foi a escolha dele? Não matar ou matar? Ele fez, não foi? Mas Deus não avisou, o teu desejo é contra você. É contra você. Depois não adianta ficar, foi cilada, foi isso. Porque Deus falou na palavra. Deus não está falando aqui com os irmãos nessa noite? Sim ou não? Olha o que diz lá em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Eu já li o Novo Testamento, agora eu vou ler as passagens do Velho, para você ver que desde lá do início da Bíblia, ninguém está destinado a nada do que não presta, não. O predestino, sim, predestinou, porque você é o livre-arbítrio, sabe? Sim ou não? A escolha é sua, sabe? Sim ou não? Diga glória a Deus. Você escolhe. Ah, pastor, é que eu queria ser mais próspero, então declara sobre a sua vida, que você vai ser um pouco mais próspero. Eu vou ler daqui a pouco, não deixa eu esquecer, Rodrigo, dá um grito aí se eu esquecer, só um trecho daquela passagem de manhã, de 1 Pedro 3, que se você quiser ter dias felizes, se você quiser ter dias melhores, você tem que fazer uma coisa que está lá em 1 Pedro 3. Vocês não deixam eu esquecer, não? Quem não deixa? Porque está na pregação da manhã, né? E a pregação da manhã foi outra. Deuteronômio 30, 15, ó. Vê que proponho, ó, a vida e a morte. Quantos vão acompanhar comigo? Diga amém. Vê que eu proponho hoje vida e o bem, morte e o mal. Se você guardar o mandamento que hoje te ordeno, que ame o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guarde seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, então viverás, ó, tá vendo? Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Ainda vai possuir terra, vai ser abençoado. Porém, se o teu coração se desviar, está vendo? Se desviar e não quiser dar ouvidos, e você for seduzido, e te inclinares a outros deuses, e servir a esses outros deuses, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo, não permanecerás longo tempo, na terra a qual vais passando o Jordão para possuí-las. Aí olha o 19, Deus falando, ó, os céus e a terra eu tomo quando? Amanhã? Você ouviu a palavra domingo, então Deus te dá até segunda, né? Não, é hoje. Os céus e a terra eu tomo hoje, por testemunhas contra você, que eu te propus. Quem está lendo, diga glória. Que eu te propus hoje aqui nesse... Não fala. Quem quer a bênção? Propus para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí olha como Deus é maravilhoso, ó. O que ele fala depois? Escolhe a vida. Quem está lendo? Põe o dedinho aí em cima, ó. Obrigado, Jesus. Ele fala que você é livre, que você que vai fazer suas escolhas, você não está destinado ao sofrimento, você não está destinado a nada fixo. Você faz suas escolhas, você é livre. Mas ele mostra que tem um caminho do quê? De bênção, de maldição, que tem um caminho do quê? De vida, e do que mais? E de morte. Está escrito ou não está? Estou inventando ou está escrito? E você escolha. Ele é tão maravilhoso, eu tomo o céu e a terra como testemunha. Ó, você queria trair tua esposa, você queria trair teu marido, você queria usar tóxico, você queria se juntar com um bandido, você queria, sair da igreja. Eu coloco diante de ti isso. A vida e a morte, bênção e maldição. Dar as costas para as coisas de Deus, desobedecer, nós já vimos tudo isso. É maldição, não é verdade? Sim ou não? Vamos perecer a espada. Vamos ser devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Não é que Ele destinou pessoas à espada, é que Ele falou, o fim de tudo isso é morte, é espada. É morte eterna, é condenação.
E nós já não somos mais condenados, diga glória a Deus. Nós estamos salvos. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Olha aí, ó. Então, os céus e a terra eu tomo por testemunha que eu pus, que te propus hoje, a vida e a morte. Está vendo? A bênção e a maldição. Aí olha ele lindo, ó. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e quem mais? Tua descendência. Por isso que Paulo e Silas lá, depois de serem açoitados na prisão, o Espírito Santo foi lá, abriu todas as portas. Paulo e Silas convenceu ninguém a fugir dali. O carcereiro ia se matar. Aí o carcereiro viu a glória de Deus, viu o poder de Deus, viu unção na vida daqueles homens e falou: o que eu preciso fazer para eu ser salvo? E Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus, amigo, e será salvo. Como? Como? Tu e a tua? Ah, então eu quero. A escolha dele, ela reflete na casa. Sim, a escolha dele, a escolha tua vai refletir na tua casa a partir de hoje. Pastor, é que você não sabe como está a minha casa. Se Deus está falando, querido, não precisa eu saber. Deus sabe, Ele cuida de você. Deus, Ele sabe, Ele cuida da tua casa. Faz escolhas nesta noite, que a tua família vai desfrutar de escolhas tuas. E logo, logo, querido, pessoas vão começar a dizer: mas eu tenho um crente lá na minha família, lá em São Paulo tem um crente. Gente de fora vai dizer: mas tem um crente lá, eu tenho um familiar que está firme com Jesus. E você vai ser o espelho que vai refletir nos outros. E eles vão se converter e vão mudar de vida. Diga glória a Deus. Olha, então, para que viva você, tua descendência, amando a Deus, dando ouvidos à sua voz. Versículo 20. Apegando a Ele, pois disto, quem está lendo? Quem está lendo? Pois disto depende o quê? A tua vida, tua longevidade, ter bastante anos de vida, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar para vocês. Prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais na fé. Qual é a promessa deles? É que a gente esteja com os nossos pés em terra boa. Glória a Deus, amados. Amém, Jesus? Então, no livro de Romanos 10:10, abra aí Romanos 10:10, já saí de lá. Ah, não, dá uma passada antes de ir para Romanos, no caminho, né? Não vai lá no Brás para depois vir para Itaquera. Vamos aqui, ó, Jeremias 29, abra aí que eu vou te mostrar também como você muda a história da sua vida. Quantos querem mudar a história da sua vida? Quantos querem? Diga: eu quero, em nome de Jesus. Eu vou orar, eu e minha esposa, nós vamos orar por você. Jeremias 29, essa palavra é muito bonita, eu sempre prego ela. Todo ano eu prego ela muitas vezes na igreja. Quem congrega comigo sabe disso. Não é porque eu sou repetitivo, não, é porque Deus está querendo cumprir isso na vida dos irmãos. 29, 11. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Amém? Quem já está lendo? Todos abriram já? E em casa, quem está acompanhando aí? O povo está acompanhando em casa? Oh Deus, multidão, aleluia. Olha isso, ó. Pensamentos de paz e não de mal. Olha isso aqui, ó. Para te dar o fim que você deseja. Você viu? É uma escolha. O fim que você quer? Deseja o fim que você escolher. Qual o fim que você quer? Qual o fim que você quer? Como que você quer que sejam os teus dias até o fim dele? Até isso na oração você pode falar. Sabia disso? Deixa eu ver. Você pode fazer a escolha que você quiser. Esses dias eu vendo esse negócio de Covid, das pessoas morrendo sem ar. Não é isso? E o que nós cantávamos no início do culto? O que a gente cantava? Eu gosto de cantar esse louvor. Eu canto muito de domingo de manhã, né? Ó. Pelo ar que eu respiro. Não é isso? Pelo pão.
orando, eu falei, Jesus, eu não quero morrer sem ar. Não quero. Não aceito isso para a minha vida. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu era mais jovenzinho, Deus me curou dos pulmões. Já contei isso para os irmãos? Sim ou não? Deus me curou dos pulmões. Deus me curou, Deus restaurou minha saúde, a ponto de eu ficar sarado para pregar. Jamais eu poderia pregar, cantar, tocar. Às vezes você fala assim, pastor, não vou cantar tão alto que a minha voz não aguenta. Que a minha voz não aguenta, eu vou ficar rouco. Fica nada. Fica nada. Dá o melhor para Deus. E você pode escolher. Eu não aceito isso para a minha vida, não. E olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Eu é que sei que pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o pastor Emerson, amém? Diz quem? Pensamentos de paz, para vos dar o fim que? Não aceito meu parente morrer nessa situação, diga glória a Deus. Não aceito isso, eu quero isso aqui, ó, eu quero isso. Ele não falou escolha a vida, gente? Falou ou não falou? Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra eu tomo por testemunha aqui, eu coloquei diante de você. Escolhe a vida. Escolhe viver, escolhe ser abençoado, escolhe mudar a tua história nessa noite. Olha isso aqui, ó. Para te dar o fim que você deseja. Olha isso. Deus vai dar o fim que você deseja. Por isso, querido, não seja travado no orar. Ore a Deus. Ore ao Senhor e fale, é assim, Senhor, eu quero. Você sabe que diz assim a Bíblia? Pedi e não recebestes. Por quê? Por quê, irmãos? Como que você sabe disso? Quem sabia disso? Que se pedir mal não recebe. Vai ficar sempre choramingando. Vai ficar sempre se arrastando. Mas se você pedir bem, o coração de Deus vai se agradar de você. Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa o quê? É a nossa força. Ele diz, bebam o vinho, daquela época que era uva amassada, comam carnes gordas para você ficar forte. A comida não nos fortalece, sim ou não? Sim. Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Então, eu vou dizer para você que Deus, Ele falou, vou te dar o fim que você deseja. Ó o 12. Olha o 12, então me invocareis, passareis a orar a mim. Você está entendendo que você não está destinado a uma coisa, não? Se você quiser, se você colocar no teu coração, e o próprio Jó, lá no livro de Jó que está escrito, ele diz, se você projetar alguma coisa, isso vai te sair bem. Se você falar, vou mudar minha profissão, vou abrir uma empresa, você pode escolher, você pode fazer o que você quiser. A mente do ser humano, o coração que Deus colocou no ser humano, o espírito que Deus colocou no ser humano, ele é muito desbravador, ele é muito forte. Por isso que Satanás não gosta do ser humano, não gosta das pessoas. Por isso que você vê pessoas se arrastarem, pessoas igual zumbi na rua, porque Satanás quer envergonhar. Mas quando uma pessoa daquela se converte, querida, é ela que envergonha o diabo, e o diabo não envergonha mais. 12, então passareis a orar a mim, passareis a orar a mim, então me invocareis. Está lendo o versículo 12? Quem está lendo, diga amém. Então me invocareis, passareis a orar a mim. Não orava, mas vou passar a orar. E eu vos ouvirei. Olha aqui, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso quê? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Diga glória a Deus. Não tem destino não, amado. Nós fomos chamados e predestinados por Deus. Pastora, eu queria ser pastor. Você vai ser em nome de Jesus. Pastor, eu quero ser obreiro da igreja. Eu quero também que você seja obreiro da igreja. Quando você vier falar uma coisa boa para mim, eu vou falar, eu também quero. Pastor, eu quero ser pastor, eu também quero que você seja pastor, e eu quero que você seja pastor aqui. Pastor, eu quero ser obreiro, então eu quero que você seja também, e eu quero que você seja aqui. Pastor, eu quero servir a Deus, eu quero que você sirva a Deus também aqui. Pastor, eu quero ser rico, eu quero que você fique rico e fique aqui para ajudar mais também.
Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Tudo que você quer, a Bíblia diz que se você ligar com outro na terra, e o teu pastor liga com você na terra, o teu pastor concorda com você na terra, a Bíblia diz que se fizermos isso, Deus concorda no céu. A respeito de qualquer coisa. Olha isso. E o que a gente desligar na terra, isso não vai acontecer, não vai mais ser assim. Vai ser desligado aonde? Amém? Glória a Deus. Se você pensou que você estava destinado a alguma coisa, hoje em nome de Jesus, o meu Deus te liberta disso. Essa palavra te liberta disso. Essa palavra, você tem muitas oportunidades em Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então é maravilhoso. Aí em Romanos 10:10, ele diz assim, Romanos 10:10, eu gosto dessa palavra aqui, que eu vou encerrar em 1 Pedro, no próximo. Romanos 10:10 diz assim, essa palavra você tem que pintar ela, essa palavra você tem que guardar ela no teu coração, tem que anotar ela na capa da tua Bíblia, anota e depois escreve, porque com o coração se crê. Diga glória a Deus. Quem está querendo expressão nessa noite? Quem vai declarar coisas melhores sobre a sua vida nessa noite, a partir daqui, Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Eu creio com o coração e eu confesso com a boca. Aí você vai lá em 1 Pedro 3. Finalzão da Bíblia. 1 Pedro 3. Finalzão da Bíblia. 1 Pedro 3. E o versículo 10. Versículo 10. Não fale mal de você, diga glória a Deus. Eu não estou falando para você não falar mal do vizinho, mas é claro que não é para você falar mal dele. Amém, Jesus? Amém. Hoje aqui Deus está tratando de você. Quem quer ser tratado por Deus? Quantos querem ser trabalhados por Deus? Hoje é o teu dia. Deus te trancou aqui na igreja, te trouxe. Talvez você nem vinha. Quem não vinha na igreja hoje? Quem não vinha na igreja? E veio. E Deus te trouxe. Deus está tratando de você. Especialmente. Olha isso aqui, 1 Pedro, cuidado que tem 3, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem quer ver dias felizes na sua vida? Quem quer ser feliz? Quem ainda quer ser muito abençoado, glorificar muito o nome de Jesus? Quem aqui quer dar muito testemunho? Muito mesmo. Levante a mão. Diga muito testemunho. Eu vou glorificar Deus aqui nesse altar, meu Deus. Essas pessoas subindo para testemunhar. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, faz o quê? Refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem quer ter dias felizes? Olha aí, você não está destinado, ninguém está destinado ao que não presta. Quando a gente vai no presídio, é isso que a gente fala lá. Você sai daqui, Deus pode te usar. Por que você acha que Satanás quer o crime organizado? Porque ele é o quê? Porque ele é desorganizado? Aquelas pessoas são burras? São burras? Não são. São inteligentes. Até demais. Por isso que a Bíblia diz que aonde superabundou o quê? O pecado, aonde a pessoa foi usada pelo diabo, vai superabundar a graça. Muito mais serão usadas por Deus. Se a pessoa acreditar nisso, querido, é um estalo para Deus começar a mudar a vida dela. Se você acreditar nisso, é um estalo para você. O universo trabalha em teu favor, porque quem manda no universo é Deus. A pessoa não quer abrir uma portinha ali para você, no outro dia você passa ali, não tem mais nem porta, você passa direto, caiu parede, caiu porta, caiu tudo. Quem recebe isso em nome de Jesus? Amado, depende de você. Aparte-se do mal. Então evite que os seus lábios. Por que hoje se xinga muito? Por que hoje se fala muita pornografia? Verdade ou mentira? Muita imoralidade. Para distanciar as pessoas de Deus. Aquilo ali louva o diabo. Aquilo ali alimenta
espírito maligno na vida, na casa da pessoa. Então Deus fala: você quer ter dias felizes? Freia a sua boca, a sua língua. A parte do mal, pratique a justiça, pratique o que é bom, busque paz, se empenha por alcançar a paz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está virado contra aqueles que praticam males. E aí de manhã a gente falava, como que é praticar? O primeiro dia da academia é gostoso? O primeiro dia da academia é gostoso? O primeiro dia que você resolve andar, caminhar ou correr, aqui nessa avenida aqui em cima, perto da caixa d'água, você fala assim, estou engordando muito, vou fazer caminhada, ou vou correr um pouquinho. O primeiro dia é gostoso? O primeiro dia você chega queimando aqui em casa, é ou não é? Sim ou não? Mas você saiu do sedentarismo, você saiu da inércia, daquele estado parado. Aí você vai o segundo dia, dói mais ou dói menos no segundo? Menos. Terceiro dia dói menos ainda. Daqui a pouco você começa a andar mais rápido. Daqui a pouco ninguém segura você começar a correr na rua, porque você praticou. Assim, sair do pecado, fazer a vontade de Deus, ou quem não está em pecado, fazer mais e mais a vontade de Deus, é uma prática. O nosso espírito começa a pedir aquilo, começa a desejar por aquilo. É aí que a pessoa é batizada no Espírito Santo, vai ter unção, vai ter dom. Deus coloca a gente no caminho para você falar do amor de Deus. Deus te leva em lugares. Quando você passa por um problema, você fala, Senhor, me mostra logo por que eu estou passando por isso, que eu quero sair desse problema agora. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que eu vou ser vencedor nessa história. Diga glória a Deus. Amém, Jesus, irmãos? Então é dessa maneira. Você viu que a própria Bíblia diz, ela vai vindo do Antigo Testamento até o final do Novo. Nós fomos chamados por Deus, todos receberam uma oportunidade tremenda de ser e de fazer e de dar e de ter o melhor de Deus. Então agora você vai fechar sua Bíblia, agora você aqui na igreja e em casa, você vai fechar sua Bíblia, você vai agora abrir suas duas mãos assim, e você vai começar a falar para Deus, obrigado Deus, pela palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Começa a fazer assim, ó. E vai prestando atenção. Nós vamos começar a orar, eu e a pastora, e você vai começar a se levantar do seu lugar. Você vai começar a fazer algo profético aqui nesse lugar. Nós vamos começar a orar, e você vai crer em casa também que Deus, Ele está te levantando. Que Deus está te levantando em nome de Jesus. E se você crê nisso, você já pode agradecer, você já pode glorificar o nome do Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu não sabia, Senhor, que eu podia fazer tantas escolhas boas, que eu podia livrar minha geração, livrar minha descendência, que eu posso ser o que eu quero em Deus. O que eu quero em Deus eu posso ser, e nós seremos em o nome de Jesus. Meu Deus, eu sei que nesta noite o Senhor está levantando pessoas aqui, pessoas que creem na tua palavra, pessoas que acreditam, pessoas que estão firmes, mas pessoas que também creem nessa mudança de história em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai fazendo uma oração, e num determinado momento da tua oração você diga assim, ó, para Deus: eu creio que eu vou me levantar e que eu vou ser bênção, que eu vou ser luz, que a minha mão vai se estender a muita gente. Diga para Deus assim: crendo nisso, eu me levanto agora do meu lugar, eu me levanto agora. Aí se levante,